Abacuque capítulo 3, verso 1 e 2 diz assim: oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Amém? Tome teu assento. Queridos, esta é uma das mensagens que precisa ser levada aos quatro cantos dessa terra. Nós precisamos entender algo muito urgente, muito necessário para nós nesse instante, nos dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos urgentemente de uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós precisamos de um derramamento poderoso do Espírito Santo de Deus sobre nós. E muitas vezes nós não estamos percebendo isso. Não estamos percebendo porque já estamos cegos espiritualmente. Não estamos percebendo porque estamos insensíveis espiritualmente. Não estamos percebendo porque outras coisas, outros elementos têm assumido o controle das nossas vidas, têm assumido o lugar de Deus na nossa vida. E para início, eu preciso te perguntar: está tudo bem com você? Está tudo bem com você no que concerne a vida espiritual? Está tudo bem com você no que concerne ao cultuar a Deus? Você tem buscado a Deus da forma que deve buscar? Você tem servido a Deus da maneira que deveria servir? Você tem orado da maneira que deveria orar, que deve orar? Você precisa se fazer essas perguntas nesse instante. Você tem orado da maneira que deve orar? Tem buscado da maneira que deve buscar? Tem cultuado a Deus da maneira que deve cultuar? E eu te pergunto, você vai ficar assim até quando? Você vai ficar nesse estado de frieza espiritual até quando? Você vai ficar nesse estado de mornidão espiritual até quando? Você vai ficar nesse estado de letargia espiritual até quando? Você vai ficar neste marasmo espiritual, nesta zona de conforto, neste comodismo até quando? Que dia a tua vida sofrerá uma grande e poderosa ação do Espírito Santo? Que dia você vai tomar uma decisão de mudar de vida? Que dia você vai tomar uma decisão? E aqui eu quero introduzir uma palavra ou uma frase de um puritano, onde ele diz: se você perceber, preste atenção nesta frase, de um puritano, se você perceber que ama qualquer deleite mais do que a oração, qualquer livro mais do que a Bíblia, qualquer casa mais do que a casa de Deus, qualquer ceia mais do que a ceia do Senhor, qualquer pessoa mais do que a Cristo, qualquer satisfação mais do que a esperança do céu, fique alarmado, fique preocupado. Mas não é isso que acontece conosco? Não amamos
os deleites mais do que a oração? Não amamos mais outros livros do que a Bíblia? Não amamos mais qualquer casa do que a casa de Deus? Não amamos mais qualquer ceia do que a ceia do Senhor? Não amamos mais qualquer pessoa do que a Cristo? Qualquer satisfação mais do que a esperança do céu? Eu quero te perguntar, como está a tua vida de oração? Como estão os sentimentos que norteiam a tua vida? Será que nós não estamos no estado de morte espiritual, irmãos? Será que as coisas deste mundo e as coisas desta vida não têm tido para nós mais sentido do que o próprio Deus? Será que os nossos afazeres e os nossos sonhos e os nossos projetos não têm tido mais importância do que o próprio Deus para nós? Será que nós não estamos em uma frieza espiritual? Temos de fato uma vida de oração? Temos de fato uma vida de meditação na palavra? Temos de fato uma vida de consagração através de jejum? Amamos de fato aqueles que nos ferem? Amamos de fato aqueles que são próximos a nós? Vimos ao culto, à igreja, ao templo, de fato com alegria em nosso coração? Será que nós não somos como Judas? Que Judas troca Jesus por 30 moedas de prata, e a igreja atual muitas vezes fala muito a respeito de Judas, e nós trocamos Jesus por qualquer coisa. Nós trocamos Cristo por qualquer barganha. Nós deixamos de estar num templo adorando a Deus por qualquer motivo. Estamos dentro do templo achando que estamos salvos, quando na verdade estamos perdidos. Quantos acham que estão salvos, mas na verdade estão perdidos? E eu não quero descobrir que eu estou perdido quando Jesus voltar. Eu quero descobrir que eu estou perdido hoje e que eu posso dizer: Senhor, ainda dá tempo de eu buscar a tua face. Ainda dá tempo de eu colocar a minha casa em ordem. Ainda dá tempo de eu pedir perdão. Ainda dá tempo de eu mudar as minhas prioridades. Nós precisamos entender sobre isso. O diagnóstico, quando nós fazemos uma análise dos crentes deste tempo, chegamos ao seguinte diagnóstico: crentes apáticos, crentes anêmicos. E eu não estou falando patologicamente, mas espiritualmente. Nós encontramos uma geração de crentes apáticos, anêmicos, frios, contaminados, mundanos, sem vida de oração, sem vida de meditação, sem vida de jejum, profanos, fracos, sem amor, sem misericórdia para com o outro, superficiais, carnais, justiceiros, julgadores. Será que este pacote de diagnóstico não faz sentido para nós? Não faz sentido para a nossa vida? Será que esses diagnósticos não são diagnósticos a nosso respeito?
Será que não nos tem faltado amor um para com os outros? Será que não nos tem faltado viver uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de busca? Será que outras coisas não têm tido mais importância do que o culto para nós? Você sabe por que muitos não vieram hoje? Porque Deus não é a sua prioridade. O verdadeiro cristão, o verdadeiro servo, aquele que foi salvo pela cruz, por Jesus Cristo, ele anseia por Deus, ele vive pensando no céu. E diante desse diagnóstico de frieza, de mornidão, de superficialidade, de corações trancados, de corações com barreiras, cristãos muitas vezes rebeldes, orgulhosos, que não conseguem absorver nada de Deus. É necessário fazer como Abacuque, se curvar diante de Deus e dizer: Senhor, aviva a tua obra, aviva o teu povo, desperta o teu povo, derrama do teu Espírito sobre este povo, aviva o teu povo, Senhor. Porque só o Espírito Santo, queridos, tem a capacidade de transformar a vida de uma pessoa. Jesus vai dizer em João capítulo 16, verso 7 ao 11: todavia vos digo a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando ele vier, quando eu for, vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Apenas o Espírito Santo tem o poder de nos transformar. Apenas o Espírito Santo tem poder de nos convencer do nosso orgulho, da nossa vaidade, do quanto estamos frios. O Espírito Santo vem na nossa vida e diz: rapaz, você está errado. Rapaz, você está frio. Meu filho, você não ora mais. Minha filha, você não ora mais. Você não busca mais, você não tem tempo para mim. Você está com raiva de Chico, de Francisco. Você está com a cara virada, parecendo um bicho para João, para Antônio. Isso não é coisa da minha pessoa, isso é coisa do maligno na sua vida. Isso é coisa de carnalidade, de mundanismo dentro de você. Porque quem de fato tem o Espírito Santo tem amor no seu coração. Quem de fato tem o Espírito Santo anseia pelas coisas do céu. Eu e você estamos precisando da presença, do mover e do avivamento do Espírito Santo em nós. Nós precisamos do Espírito Santo. Se esse Espírito Santo não vier, nós estamos perdidos. Se esse Espírito Santo não for derramado sobre nós, nós estamos mortos em nossos pecados e delitos e estamos caminhando a largos passos para uma condenação. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, porque sem Ele nós não teremos o prazer de estar aqui adorando ao Senhor. Sem Ele a gente vai começar a vir para o templo por vir. Será um fardo vir para este lugar. Tem muita gente que para vir aqui é um fardo para ele. Sabe por quê? Porque ele não tem a presença do Espírito Santo. Você sabe que isso aqui, eu choro porque eu vejo que as pessoas não valorizam o que é cultuar a Deus. As pessoas não percebem o quanto elas estão perdidas e o quanto elas precisam de Cristo, o quanto elas precisam do Espírito Santo, o quanto nós precisamos ajoelhar dentro da nossa casa e dizer: Senhor, salva este perdido. Eu estou frio espiritualmente, eu estou fria, eu não valorizo a Tua presença, eu não tenho orado, eu não tenho meditado, eu não tenho jejuado, eu não tenho estado na Tua casa com frequência, eu tenho tido rancor de João, de Francisco. A gente não consegue, senão pela presença do Espírito Santo, queridos. Só o Espírito Santo pode trazer à tona
toda a sujeira na nossa vida e nos mostrar o quanto nós precisamos de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, meu amado irmão e minha amada irmã, ainda que você não admita isso a si mesmo, eu admito a mim mesmo, eu preciso do Espírito Santo de Deus na minha vida, me transformando, me aproximando de Deus e derramando graça sobre mim. Nós estamos precisando do Espírito Santo. Nós estamos precisando de um renovo espiritual. Nós estamos precisando de um avivamento da parte do Espírito Santo de Deus. Porque quando o Espírito Santo nos transformar, muitas coisas cairão por terra. Muitas sujeiras sairão do nosso coração. Ele limpa. O Espírito Santo, quando desce na nossa vida, quando Ele é derramado sobre nós, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele nos torna amorosos, Ele nos torna parecidos com Cristo. O Espírito Santo trabalha na nossa vida para nos tornar parecidos com Cristo, a imagem e semelhança do Senhor. Ele nos torna discípulo do Senhor. Nós precisamos entender que hoje temos que sair daqui conscientes de que precisamos clamar urgentemente a Deus, dizendo: Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito, derrama sobre mim o teu Espírito, derrama sobre mim o teu Espírito. Em Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4 vai dizer: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos, assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais repousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Mas você sabe qual é a coisa mais importante? É que depois disso, Diel, depois que o Espírito Santo é derramado sobre aquele povo, que eles recebem aquele sinal, eles têm uma transformação interior. Eles começam a viver em comunhão uns com os outros. Eles começam a se importar com o outro. O trabalhar do Espírito Santo, derramado o Espírito Santo sobre eles, não apenas os encheu de virtudes, não apenas os encheu de poder, mas transformou eles, a ponto deles venderem o que tinham e repartir com quem não tinha. E a Bíblia diz que eles cresciam na graça, na comunhão e no partir do pão. Crente que não tem isso, não tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos sela para ser parecidos com Cristo, nos sela com selo de amor, nos sela com selo de graça, nos sela para a redenção, para a salvação, para a purificação, para sermos cidadãos do céu. Esses homens cresciam na graça, na comunhão, na oração e no partir do pão. O Espírito Santo nos aproxima de Deus, amado. O Espírito Santo nos ensina a amar o outro. O Espírito Santo nos ensina e nos aproxima da graça do Senhor. É sobre isso. O Espírito Santo nos aproxima do Pai. Nós precisamos urgentemente de um grande avivamento. Quando a igreja brasileira de fato tem um avivamento, nós teremos crentes de verdade. Quando a igreja brasileira de fato tem um avivamento, nós não nos importaremos de forma egoísta conosco, nós nos importaremos com o outro, nós oraremos, nos tornaremos homens e mulheres de oração, de busca, de adoração. Os nossos cultos terão fervor, os nossos cultos terão adoração, os nossos cultos terão graça, os nossos cultos terão clamor pela presença de Deus.
Eu vejo a igreja brasileira que promove evento. Não que evento seja errado, mas que estimula o povo, que vai ter cantor fulano de tal. Não, nós estamos aqui por uma pessoa, unicamente uma pessoa, Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre nós, é derramado com o propósito de transformar nós mesmos, transformar o nosso caráter. É esse o propósito do Espírito Santo. Quem recebe o Espírito Santo não continua a mesma pessoa. Quem tem o Espírito Santo não continua a mesma pessoa. Ele anseia pelo céu. Irmão, se você não tem tido vida de oração, você está precisando do derramamento do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você tem vindo para a igreja amarrado, você precisa do Espírito Santo de Deus. Se você não consegue ler a palavra de Deus com entusiasmo no teu coração, você está precisando do derramamento do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você tem algo contra o teu irmão, você está precisando do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você fecha a cara para Chico, para Francisco, para quem quer que seja, você está precisando do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você se irrita com tanta facilidade, é porque não há espírito de mansidão na sua vida. Há espírito de contenda, de discórdia, de confusão, espírito maligno na sua vida. É duro ouvir isso, mas é verdade. Quem se ira, quem se raiva, quem tem contenda tem espírito satânico dentro dele. Mas quando nós temos o Espírito Santo, nós temos a presença de Deus dentro de nós. Nós temos paz com todos. Nós temos comunhão com Deus e nós temos comunhão com o outro. Nós buscamos ao Senhor todos os dias. Nós precisamos entender isso. Em Joel capítulo 2, verso 28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. O Espírito Santo também produz em nós dons espirituais. E é Ele que nos entrega dons espirituais. Você tem visto igrejas hoje, quando eu falo igreja no sentido geral, com dons espirituais? Não. Porque dificilmente o Espírito Santo tem operado dentro das igrejas, dentro dos corações das pessoas. O comodismo, a frieza espiritual tem operado. O espírito de frieza, o espírito de fofoca, o espírito de calúnia, o espírito de inveja, o espírito de divisão, o espírito de insubmissão tem operado em corações. Essa é a verdade, meu irmão. Ainda que isso venha nos ferir, ainda que isso venha doer em nós, mas nós precisamos entender o seguinte e declarar da seguinte forma: Espírito Santo me transforma a ponto de eu ser apto para o céu. Me transforma, Espírito Santo. Me transforma em um homem diferente. Me transforma em um homem de Deus. Me transforma em uma mulher de Deus. Sem contenda, sem discórdia, sem confusão, sem frieza, sem dureza de coração. A gente não consegue sequer concentrar num culto. A gente não consegue sequer participar de um culto. A gente está atrás de holofote, a gente está atrás de bajulação. O que nós viemos fazer aqui? Se não para adorar Ele, se não para viver para Ele. Nós temos que viver para Ele até que nada mais importa. Viver para Cristo até que nada mais importa. Eu estou precisando de um avivamento, você está precisando de um avivamento, de um despertamento espiritual na sua vida. A igreja de hoje é a igreja que busca bens, vitórias e milagres, mas não é a igreja que busca a presença do Espírito Santo. Que busca as bênçãos, mas não busca o Senhor das bênçãos. Que busca as vitórias, mas não busca o Senhor das vitórias. Nós temos andado na contramão. A igreja de hoje tem pregado aquilo que Deus não pregou.
Essa é a verdade. Gálatas capítulo 5, verso 22 fala acerca dos frutos do Espírito. Ei, quando o Espírito Santo é derramado sobre nós, nós passamos a ter os frutos do Espírito. Você quer uma evidência de que um homem, de fato, é um homem de Deus? Você quer saber as marcas de um homem de Deus? Você quer saber as marcas de uma mulher de Deus? Você quer saber as marcas de uma pessoa que está selada para a redenção, selada para entrar no céu? Frutos. Frutos, não dons, frutos. Quais são esses frutos? Mas o fruto do Espírito, Espírito Santo em nós, é amor. Uma pessoa que ama, ela tem o Espírito Santo de Deus na vida dela. Uma pessoa que ama, ela tem o Espírito Santo de Deus dentro dela. Ela é cheia do Espírito Santo. Quer saber que uma pessoa tem o Espírito Santo? Uma pessoa que ama. Ele é uma pessoa que ama os seus semelhantes indistintamente, ele é cheio do Espírito Santo. É o amor de Deus dentro dele, que foi derramado sobre ele. Alegria, uma pessoa alegre. O Espírito Santo não apenas dá a gente amor, mas também alegria. Todo dia eu estou alegre, irmão. E essa alegria não provém de mim, provém do Espírito de Deus. Está bem, pastor, estou melhor do que eu mereço. Todo dia eu estou alegre, todo dia eu estou alegre, todo dia eu estou alegre. Mas se eu não tenho problema, tenho diversos. Mas eu tenho uma razão maior para me alegrar. Aleluia. Você pode ter até motivos para ficar triste, mas você tem um grande motivo para se alegrar: o Espírito Santo de Deus. Alegria, paz. Tem gente que não tem paz nem consigo mesmo, que dirás com o outro. Tem gente que não tem paz com ninguém. Todo dia ele está em confusão com alguém. Não tem o Espírito Santo de Deus. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus tem paz. Paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com o seu irmão. Você tem que rever seus conceitos. O Espírito Santo de Deus precisa habitar em nós. Paz. Longanimidade. Ele é paciente. Ele é benigno, ele é bom. Ele faz bondade. Mas ele faz bondade não para ser visto pelos homens, mas porque aquilo está diretamente ligado ao seu caráter. Fé, mansidão e temperança. Ele é uma pessoa equilibrada e ele é uma pessoa mansa. Se você pisa no meu pé, irmão, e eu lhe dou um coice, que espírito está dentro de mim? O Espírito Santo é que não é. Pode ser o Satanás. Ou eu estou mentindo? Se você pisa no meu calo, e eu libero perdão para a tua vida, eu te abraço. Eu olho para você não com olhar de acusação, mas com olhar de amor. Qual é o Espírito que está em mim? Senão o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos desse Espírito Santo que nos transforma, que nos molda. Tem gente que é burro, brabo, ignorante. Deus me chamou para pregar um evangelho que nos leva a um confronto pessoal, que nos leva a uma proximidade com Deus, que nos leva a um processo de santificação e de preparação para a vida eterna. Será que nós não temos trocado o culto por outras coisas? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que talvez você não está observando no Brasil. Agora está tendo a liberação das drogas, se é que você está acompanhando. E Apocalipse vai dizer que
Quem for santo, se santifique mais. E quem for sujo, se suje mais. O que você vai decidir para a sua vida hoje? O que você vai decidir para a sua vida a partir de agora? Você quer se limpar ainda mais ou você quer se sujar ainda mais? Deus te trouxe aqui, Deus está fazendo você me assistir para dizer hoje qual é a tua decisão. A gente é cheio de mimimi, a gente é cheio de gosto, cheio de vontade, ninguém pode desagradar a gente, ninguém pode falar nada com a gente, ninguém pode desfazer os nossos gostos, porque na verdade está nos faltando é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Só o Espírito Santo sara, só o Espírito Santo transforma, só o Espírito Santo cura, só o Espírito Santo nos torna parecidos com Cristo. Só o Espírito Santo nos torna humildes. Só o Espírito Santo nos torna mansos. Só o Espírito Santo nos torna pacientes. Só o Espírito Santo nos torna amorosos. Só o Espírito Santo nos torna aptos para o reino de Deus. Eu não sei você, mas eu preciso urgentemente desse Espírito. Eu não sei você, mas eu estou precisando desse Espírito Santo, que me aproxima de Deus, que me fortalece. Você está precisando dele? Você está precisando do Espírito Santo? Que te leva a buscar mais a Deus, que te leva para perto de Deus, que te transforma, que te muda, que te restaura, que te aviva, que te desperta. Você está precisando de Deus? Você está precisando do Espírito Santo? Esse Espírito maravilhoso que nos transforma de dentro para fora, que nos torna parecidos com Cristo. Como Jesus vai dizer: as pessoas saberão que vocês são meus discípulos, se amardes uns aos outros. As pessoas saberão que vocês são meus discípulos, em outras palavras, quando o Espírito Santo mudar a identidade de vocês. Quando o Espírito Santo transformar vocês de cidadãos terrenos para cidadãos celestes. Quando você e eu recebermos o Espírito Santo de Deus, sabe o que vai acontecer? Nunca mais a gente fala mal de ninguém. Nunca mais a gente deixa o culto por causa de qualquer coisa. A gente vai ter desejo de estar na casa do Senhor. A gente vai ter desejo de buscar a Deus. A gente vai ter desejo de orar. A gente vai ter desejo de ler a palavra. A gente vai ter desejo de jejuar. A gente vai anseiar pela presença de Deus. Nós cultuaremos a Deus de forma diferente. Nós não teremos frieza espiritual. Nós não teremos o pecado da maledicência, de falar aleatoriamente do outro. Mas nós teremos a presença dEle, a graça dEle, o poder dEle, a unção dEle. Nós seremos do céu e não da terra. Nós anseiaremos pelo céu todos os dias. E nós amaremos a volta de Cristo, porque nós viveremos ansiosamente buscando a volta de Cristo. Quem recebe a presença do Espírito, quem recebe o derramamento do Espírito Santo, não se torna melhor do que ninguém, mas se torna diferente de muitos. Se torna alguém marcado pelo Espírito Santo de Deus e para Deus. Receba esta palavra no teu coração.